Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, auxiliar de VP comenta o Fla-Flu em TV portuguesa e abre o jogo no que deu errado na passagem de Vitor Pereira. Mengão garfado muito além da anulação do gol. Craque rubro-negro perseguidos por jogadores do Flu. A era Tite triunfa e leva o Flamengo para a final. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal. O canal Flamenguista em Portugal é um canal português que fala só sobre o Flamengo. Já é o maior canal independente de clubes aqui de Portugal. Não é um canal do Benfica, não é um canal do Sport, não é um canal do Porto, não é um canal da seleção portuguesa. É um canal do Flamengo, por isso é muito importante a sua inscrição nesse canal para fazer o nome do Flamengo cada vez maior aqui na terrinha, além de você acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Notícias provenientes do exterior, você sabe sempre, 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 primeiro, melhor e com mais profundidade aqui no canal Flamenguista em Portugal. Por isso, se inscreva e acione o sininho. Vamos lá, galera. Flamengo classificado para a final, como se esperava, né, meu amigo? Vamos ser sinceros. Quem, em sã consciência, acreditaria que o Fluminense poderia ganhar o sólido Flamengo de Tite por 3-0 e levar a vaga para a final do Campeonato Carioca? Assim, com todo respeito ao nosso rival e à história do Fluminense, não tinha como isso acontecer. E ontem, meus amigos, a gente viu a era Tite, de certa forma, se estabelecer, né? Flamengo jogou muito mais a Tite do que a Flamengo, a torcida apoiou, aplaudiu e comprou a ideia, né? E acho que, de certa forma, até eu também, apesar de não gostar dessa forma de jogar. O Flamengo, desde o primeiro minuto, usou a estratégia na saída de bola de não tentar fazer as construções, como, por exemplo, fez no jogo anterior, e de tentar lançamentos para frente para fazer o choque direto sem a construção da jogada dos jogadores de ataque contra a defesa do Flamengo. O Flamengo fez isso, não foi no final do jogo, não foi depois, não, o tempo todo, desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto o Flamengo fez isso, né? Procurando muito mais se defender do que atacar e não se expor, né? Essa que é a grande verdade. O Flamengo jogou com resultado debaixo do braço, né? Eu, sinceramente, acho que depois do ano de 2023, e acho que a maior parte da torcida pensou assim, o importante é vencer, né? Mas é importante também o Tite tentar achar um meio termo e entregar o que prometeu à torcida de jogar a Flamengo. O Flamengo absolutamente não jogou a Flamengo, né? O Flamengo ontem jogou de uma forma muito conservadora para o que é o Flamengo, né? A gente viu um Flamengo com preocupações defensivas excessivas e sem a preocupação de criar para abrir o marcador, tentando esporadicamente, através do ataque, através da tentativa de lançamentos para o ataque ganhar a bola da última linha do Fluminense. É, acho, acho que um pouquinho mais de ousadia do Tite não traria também grandes riscos ao Flamengo. O Flamengo poderia ter tentado em algum momento jogar mais bola realmente, mas de novo, né, o nosso goleiro com 20 minutos de jogo, ele foi punido com cartão amarelo por cera. Você vê que o Flamengo realmente tentou sentar na bola de certa forma e conseguiu, É importante reforçar isso, que, de novo, né, é mais um jogo que o Rossi não tem nenhuma oportunidade de mostrar o seu valor fazendo uma defesa. Aliás, né, nos dois jogos contra o Fluminense não conseguiu dar um chute dentro do gol. O Rossi não precisou fazer defesa nenhuma. Ah, a bola na trave.
do time do Fluminense, do Renato Augusto. A bola na trave foi um chute de longe, né? Num dos poucos momentos que não tinham duas linhas marcando o jogador do Fluminense, que ele teve até uma certa liberdade de conduzir a bola ali na frente do Léo Pereira e chutar, mas tirando isso, o Fluminense não fez absolutamente nada, né? Então, sinceramente, meus amigos, eu acho que é isso, a Era Tite é isso, né? Não é o meu gosto, não é o que eu gosto, não é a cara do Flamengo que o Flamengo fez ontem, mas eu acho que com essa gestão que está no comando, qualquer troca de treinador pode ser uma outra catástrofe, como foi com o Domenech Torren, como foi com o Paulo Souza, como foi com o Vitor Pereira, como foi com o Sampaoli. Então, assim, enquanto tiver essa direção amadora, é o Tite que temos e temos que apoiar, e acho, e estou obviamente muito feliz de chegar a mais uma final. Um detalhe interessante também que possa ter atrapalhado o Flamengo na criação de jogadas foi a marcação viril e, em certos momentos, violenta no De La Cruz. Você pode ter percebido ao longo do tempo, o De La Cruz, inclusive, acabou tomando um cartão amarelo, que as entradas no De La Cruz eram entradas com um nível de violência um pouco mais, e sempre ficava aquela perninha a mais, né, dos jogadores do Fluminense em relação ao De La Cruz. Acho que, obviamente, isso pode ter sido, de certa forma, uma questão tática do Diniz, vendo que no jogo passado o jogo passou todo pela perna do De La Cruz, mas teve um detalhezinho que uma visão mais global do Flamengo poderia ter, de certa forma, amenizado. De La Cruz deu uma entrevista à Flá TV que teve muita liberdade no primeiro jogo do Fla-Flu. Me pareceu que os jogadores do Fluminense entraram um quesinho de violência a mais, e aí ontem o De La Cruz realmente ali, você via ele em alguns momentos muito nervoso, tentando ali discutir de forma mais áspera com os jogadores do Fluminense, mas a gente via realmente entradas mais fortes ali. E aí, meus amigos, e aí a gente entra no juiz. Vai ser isso tudo na cara do juiz, as entradas fortes no De La Cruz, na cara do juiz. Tá certo, alguns cartões amarelos foram dados, realmente. Mas, sem sombra de dúvidas ali, um antijogo monstruoso em cima do De La Cruz, dessa marcação forte e em determinados momentos violenta, que acabou até sendo despercebido aí pela maioria dos comentaristas aí e sendo uma coisa que acabou não sendo tão falada. Vamos falar de arbitragem também, meus amigos? Eu vou dizer uma coisa e eu vou falar com toda a sinceridade no mundo para vocês. Assim, a arbitragem no Rio de Janeiro é uma arbitragem vergonhosa, né? Muita gente está falando no gol anulado do Pedro. Eu quero voltar a fazer uma análise temporal. O Flamengo teve pelo menos 2 pênaltis, mais uma vez, não marcados antes da história do gol, né? Isso aconteceu no jogo passado, né? A regra, infelizmente, permite que, quando a bola não está em jogo, os jogadores, entre aspas, possam se segurar e se agarrar, e passa a não valer mais depois da bola em jogo. Se você vê 2 lances no Léo Pereira, você vê claramente, que o André continua agarrando, segurando o Léo Pereira quando a bola já estava em jogo. Na cara do juiz. Na cara do juiz. E o juiz absolutamente não fez nada. No primeiro lance, ele joga o Léo Pereira no chão, o Léo Pereira reclama. No segundo lance, ele desloca o Léo Pereira consegue cabecear para fora e se mostra muito consternado. Essa situação é uma situação tão grave, meus amigos, que num lance depois, o Renato Augusto toca no Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno se desequilibra, e é a primeira vez que eu vejo isso no futebol. O Renato Augusto tentou segurar o Fabrício Bruno para que ele não caísse e o juiz não desse o pênalti. Dá uma olhada com detalhe nesses lances que você vai ver de tão escandaloso que era, e o juiz, teoricamente, mostrou ali que não marcaria, não colocaria em prática o que a regra diz,
e não daria o pênalti para o Flamengo em jogadas dessa, né? O que eu achava que seria a tônica disso, a tônica do jogo, ou seja, a tônica do jogo é uma arbitragem a mais europeia, onde os contatos físicos não fossem tão avaliados assim como faltosos. E aí, meus amigos, no lance do gol do Flamengo, quando o Arias avança, de fato, isso não dá para negar, né? O Luiz Araújo, que aliás fez uma partida horrorosa, horrorosa, que partida horrível do Luiz Araújo. Toca no Arias, mas o juiz está. Eu vou dizer para vocês com sinceridade: para mim foi falta, tá? Para mim foi falta. Como para mim foi falta do jogador do Botafogo no jogo do meio de semana no zagueiro do Bragantino. Para mim, os dois lances foram faltas. Eu não posso dizer, como eu disse a semana toda, que o lance do Botafogo foi falta e o lance do Flamengo não foi falta. Só que o juiz estava de frente para o lance. E ele viu com todos os detalhes, com uma precisão muito maior que a própria câmera deu a ele. Ele viu muito mais de perto. Ele resolveu não dar, porque realmente é um lance interpretativo, né? E aí, meus amigos, no contra-ataque, o Flamengo faz um gol que é uma cópia. Procure aí o gol do Flamengo contra o Corinthians. Procure no YouTube depois o gol do Flamengo contra o Corinthians na semifinal do Campeonato Brasileiro da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da semifinal da Libertadores de 2022, que você vai ver um gol. Eu nunca vi um gol tão igual ao outro. O gol do Pedro, que deu a vitória de 1-0 do Flamengo contra o Corinthians, e o gol do Flamengo. Igualzinho, idêntico. Só que o juiz, chamado pelo VAR, se sentiu que, teoricamente, não faz parte do protocolo, né? É um lance interpretativo, o VAR não poderia ter chamado. E a maior prova, meus amigos, que é um lance que o juiz não foi macho o suficiente para manter a sua opinião, é que ele volta para ver se ele acha um lance de impedimento no jogo, para que ele possa, teoricamente, não marcar a falta e anular o gol do Flamengo. Numa atitude ali política, de remediação. Então, assim, até porque, meus amigos, se ele marcasse a falta na hora ali, possivelmente ele precisaria dar um outro cartão, né? Poderia ser até uma expulsão do Luiz Araújo, que fez uma partida deplorável, deplorável, né? Ofensiva e defensivamente. O Luiz Araújo ontem realmente foi muito mal. Ou seja, meus amigos, eu acho que o Bruno Spindel deveria, como no outro jogo, ter ido na cabine do VAR e ter feito mais uma reclamação. O Flamengo foi garfado ontem, tudo bem, passou, mas, de fato, uma situação que deixou a gente aí meio consternado aqui na madrugada de Portugal. E aqui na madrugada de Portugal, eu assisti o jogo pela transmissão da Sport TV portuguesa. E, meus amigos, quem era o comentador, como se diz aqui, né? O comentarista, como se diz no Brasil, é o Rui Quinta. Rui Quinta, vale a pena lembrar, foi auxiliar do Vitor Pereira na passagem dele pelo Flamengo, né? E, ao longo do jogo, ele foi muito questionado pelo narrador a respeito da passagem do Vitor Pereira do Flamengo, né? E aí eu quero trazer aqui algumas coisas que foram ditas por ele, né? O Rui Quinta disse, olha, enfim, sempre muito elogioso a todo o elenco do Flamengo, né? Sempre dizendo que o elenco sempre foi muito profissional e de uma qualidade técnica enorme. Uma visão de jogo muito interessante também do Rui Quinta. Assim, o Rui Quinta sabe analisar o jogo, mostra ali conhecimento tático também, entendeu todas as modificações feitas pelo Fernando Diniz para atacar o Fluminense. Ele era comentarista dos dois, né? Então ele analisou o Fluminense e analisou muito o Flamengo também. Muito, muito elogioso a montagem do sistema defensivo do Flamengo. E sobre a passagem do Vitor Pereira no Flamengo, ele obviamente comentou questões de passagem do bastão de um trabalho vitorioso do Dorival para o Vitor Pereira. Ele disse que a principal função da comissão técnica ali era implementar o jogo do Vitor Pereira, era implementar o modus operandi do treinador,
não aproveitando o trabalho do Dorival, e disse que essa transição foi muito difícil, porque eles vinham o time teoricamente caindo de produção quando ele saía do modelo do Dorival e teoricamente se adaptava ao modelo do Vitor Pereira. Então ele viu que houve uma falta de compatibilidade, de certa forma, ali, do modelo de pensar, a modo de ver o jogo do Vitor Pereira e o elenco que estava disponível ali. Fez elogios a vários jogadores em um determinado momento, se falou do Felipe Luiz, ele disse, olha, tem tudo para ser um grande treinador, um grande caráter, um jogador sempre muito colaborativo com a comissão técnica, tentando, de certa forma, auxiliar o tempo todo. E disse, meus amigos, que além da questão física, o time foi se perdendo emocionalmente também a nível de confiança. E disse que a grande virada de chave para o negativo foi a derrota do Flamengo no Maracanã, nos pênaltis contra o Independente Del Valle, que ali ele já sentiu que houve, de certa forma, uma queda enorme de confiança nos jogadores. Os jogadores já não se sentiam mais aptos e seguros para desempenhar um bom futebol, e que a partir dali realmente não tinha mais muito o que se fazer em relação à permanência do Vitor Pereira. Indiretamente, o que ele disse é que ali talvez fosse o momento da comissão técnica ser trocada, e quem sabe para a final do Carioca, se houvesse outras ideias ali, pudesse de alguma forma fazer com que as coisas efetivamente funcionassem. Quem sabe aí, se isso tivesse acontecido na época, a gente estaria lutando por um bi, né? E não tirando do Fluminense um sonho de um tri. Está aí a opinião de quem vivenciou, né? Quem trabalhou no Flamengo para ajudar o Vitor Pereira. Foi ele que falou, não sou eu que estou falando, foi ele que falou, de certa forma, que a partir dali da derrota nos pênaltis contra o Independente Del Valle no Maracanã, não tinha mais clima, né? Precisava realmente de uma mudança ali, e a diretoria do Flamengo, num erro que é muito comum a ela, insistir no que não está dando certo, insistiu mais um pouco até o Flamengo ser humilhado na final do Campeonato Carioca passado, perdendo de 4-1 para o Fluminense. Futuro, meu amigo, futuro, né? É esse Tite, é esse Flamengo pragmático, que acho que em algum momento, se o Tite não flexibilizar um pouquinho, a torcida vai começar a cobrar, mesmo com as vitórias, mesmo com as vitórias. O Flamengo poderia ali ter dado uma noite melhor ao seu torcedor, que foi ao Maracanã, né? Arriscando um pouquinho mais, tentando um pouquinho mais do que tentou, mas está dando certo, a gente tem que apoiar. E você, meu amigo, você gostou do jogo de ontem? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante, como é muito importante seu like no canal, tá? Deixa o seu like aqui nesse vídeo mais opinativo até que eu trouxe para você no dia de hoje. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.